Tem gente que espera a oportunidade aparecer e tem gente que cria. O convidado de hoje começou antes mesmo da vida adulta. Com 16 anos, enquanto muitos ainda estavam descobrindo o que queriam fazer, ele já tinha um objetivo claro: ganhar dinheiro pela internet. Investiu alto quando ninguém acreditava, acertou, faturou, errou, perdeu e entendeu cedo algo que muita gente demora anos para aprender. No digital, quem não evolui desaparece. Saiu do zero, passou por vendas online, prestação de serviços, gestão de tráfego, projetos, construiu uma carteira sólida de clientes, se tornou sócio de uma das maiores operações de marketing do país. Hoje ensina empresário a crescer de verdade. Hoje você vai conhecer a história sem filtro de quem começou cedo, caiu rápido, mas cresceu mais rápido ainda. Com vocês, Vinícius Davi Pereira. Tudo bem? Olá, como é que você está? Tudo bem, e vocês? Prazer estar aqui com você nesse podcast. Muito obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço. Valeu. E eu vou te presentear com uma xícara personalizada do Olha! nosso programa podcast. Entre Olha! Idades Pode. Obrigado, viu? Para você. E meu nome aqui, Pixel Foto. Muito obrigado, viu? Ó. E falar do Humberto, né? Maravilha. O Humberto que presenteia a gente, que faz parceria conosco, @pixelfoto_oficial. E vamos lá, ele faz cada coisa interessante para Páscoa, agora que está chegando aí. Ele também faz coisas bacanas. Vamos lá, fazer uma visita para o Humberto. Então, só para repetir, @pixelfoto com PH_oficial. Inclusive, depois me passa o contato que eu tô precisando, viu? Pode deixar, vou te passar. Aí dentro também tem, da Ah, é? xícara. Inteligente. Mas vamos lá, Vamos lá. começar o nosso podcast com a nossa entrevista. Vinícius, com 16 ou 17 anos, você já tinha um objetivo claro, né? Ganhar dinheiro pela internet. De onde veio essa mentalidade tão cedo? Quando eu tinha uns 14, 15 anos, assim, eu gostava de ficar em casa jogando videogame, né? E aí eu via as pessoas, o pessoal que eu conhecia, que era mais velho, que tinha 20, 30, 40 anos, tinha a mesma rotina. Entrava numa empresa, trabalhava na mesma empresa e se aposentava lá dentro. Todo dia acordava às 6, 5 horas da manhã, voltava às 18, assistia um pouco de TV e ia dormir. Eu me sentia um pouco inconformado com essa vida, sabe? Eu gostava muito de jogar videogame na época, então eu falei, eu quero um trabalho que eu possa trabalhar de casa para ter mais tempo de jogar videogame, a cabeça da criança. E aí, enfim, eu fui buscar na internet outros meios de como é que eu faço para ganhar dinheiro, trabalhando de casa mesmo. E foi aí que eu encontrei, né, algumas formas. Então, vender produtos online, vender produtos como afiliado na época que era muito hypado, né, igual o pessoal fala. Mas veio dessa vontade mesmo de eu conseguir trabalhar de casa, ter uma qualidade de vida muito boa, que na época eu demorava 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar, que eu trabalhava no cartório. E não era muito legal, sabe? Eu gostava do trabalho, mas perdia 5 horas do meu dia indo e voltando, sabe? Então, Só no transporte. exato. E aí era um tempo perdido, que eu poderia fazer mais coisas. Às vezes, na época, para mim era jogar. E o dinheiro foi uma forma de me proporcionar um pouco mais de qualidade de vida, de eu proporcionar confortos para as pessoas que eu amo também, sabe? Então foi uma forma que eu encontrei, de buscar na internet como ganhar dinheiro online, Que sabe? bacana. Foi aí que eu comecei realmente. E como foi o seu primeiro contato no mercado digital através do Érico Rocha? Quando eu fui fazer essa busca, né, de encontrar formas, eu achei o Érico e ele ensinava a fazer 6 em 7. Que é basicamente você fazer 100 mil reais em 7 dias. E aí, desses 100 mil reais em 7 dias, eu falei, nossa, não é possível que é verdade, não. Deu certo? Já vou falar. Mas no final deu sim. E aí eu fui buscar como é que era, como é que funcionava de fazer 6 em 7. E na época ele tinha um curso que ele vendia, que era 8 mil reais, aí, assim, pra mim é totalmente fora de condição. Na época eu ganhava 600, 700 reais no cartório que eu trabalhava também. E eu fui buscar outras formas, fui consumindo o conteúdo gratuito dele, que ele ensinava algumas formas, né? Mas você sabe aquele jeitinho, né? Ensina uma coisa, mas é tudo picado, você não consegue implementar.
E aí eu fui pegando o jeito, fui entendendo, até que ele fez um convite pro evento presencial ali no Expo Center Norte dele. Que era, o ingresso acho que era R$ 190. Pedi pra minha mãe comprar na época. Que ele ia nesse evento ensinar a fazer o famoso 6 em 7. E aí eu pedi pra minha mãe comprar o ingresso, ela foi lá, comprou, e eu fui. Acabou que o evento foi muito bom, que me abriu muitas portas, conheci muitas pessoas, mas foi muito decepcionante ao mesmo tempo, que ele só estava tentando vender o produto dele, o curso dele. Mas no final eu não comprei o curso, né, porque era R$ 8.000. Voltei pra casa com mais gás pra querer realmente fazer acontecer, sabe? E o que te mais marcou naquele momento? Que tinha um mercado que eu nem imaginava que, assim, na minha cabeça não entrava que dava pra fazer R$ 100.000 em 7 dias, sabe? Aí me marcou muito me marcou, acho que desbloqueou uma coisa na minha cabeça de que é possível, sabe? Sabe quando você quer muito alguma coisa só que não sabe nem o caminho pra isso? Então naquele momento eu falei, beleza, é isso que eu vou fazer pra conseguir alcançar os meus objetivos, pra conseguir comprar um carro que eu quero, pra conseguir comprar um meu apartamento, pra conseguir proporcionar uma vida melhor pra minha família também. E desbloqueou isso. E aí isso me deu muito mais gás pra eu continuar e realmente buscar formas de eu conseguir alcançar, né? Quando você criou o Instagram voltado para os moldes de costura, o que começou a faturar de 5 a 6 mil reais, o que você fez de diferente que funcionou tão bem? Eu criei um Instagram de corte e costura para vender os moldes como afiliado. Então, basicamente, tinha um produtinho, acho que era R$ 100 na época. E aí, se eu vendesse, eu ganhava 50%, 60% disso. E aí, eu criei esse Instagram e comecei a anunciar, fazer anúncio, tráfego pago, né? E na época eu não fiz, na verdade, nada de diferente. Era muito fácil de gerar resultado na internet, sabe? O anúncio era muito mais barato de aparecer. Hoje é 10 vezes mais caro de você anunciar. Então, naquela época, qualquer coisa que você rodava como anúncio, ele vendia muito fácil. Então, basicamente, eu mostrava os moldes para as costureiras, que as costureiras precisam de molde para fazer as peças delas, né? Tem amigurumi também, não sei se você sabe. Nem sei o que é isso. Amigurumi é uns bonequinhos feito de lã. Eu não sei explicar. Ah, já vi, Que já é de vi. É costura. meio... não sei se caiu ou continua, mas é meio moda, né? É uns bonequinhos pequenininhos que faz Exato, de pano. feito de pano. 3D assim, sabe? Aham. Tinha amigurumi também. E, enfim, a gente vendia muito isso na época, os moldes. O que eu fiz basicamente? Eu peguei um anúncio mostrando que a gente tinha um pack de moldes, acho que era mais de 1.000 moldes, e vendia para essas costureiras. Então era muito simples, na verdade. Eu investia ali mais ou menos uns R$ 100 por dia, conseguia vender uns 250, R$ 300, e era muito no automático. Porque antes de eu abrir esse Instagram, eu tinha um Instagram de afiliado para vender um produto de emagrecimento. E aí eu chamava as pessoas no direct, ia lá, chamava as pessoas no direct e falava, ó, tá buscando emagrecer? Tem o tal produto que pode resolver, só que era muito manual, era muito manual. E aí eu ficava pensando, como é que eu posso automatizar isso? E aí eu comecei a fazer esse dinheiro todo dia, sem eu precisar ficar chamando as pessoas, só investindo no tráfego pago mesmo, né? Nos anúncios. Que legal. E aí daí, assim, você perguntou o que eu fiz de diferente. Eu não fiz nada, basicamente eu fiz o arroz com feijão, o básico, né? Muito bem feito. E aí daí eu comecei eu entrei muito... Ter resultado. Exato. Comecei a ter escala, né? Porque antes eu tinha resultado, mas não tinha escala. O que você chama de escala? Escala é você conseguir vender sem gastar o seu tempo. Então, por exemplo, para eu vender antigamente, né, nesse perfil de emagrecimento, eu precisava chamar 50 pessoas por dia para eu vender 10. Então eu tinha que ir lá ativamente chamar as pessoas. Agora nesse, não, eu precisava só melhorar a campanha, aumentar o orçamento, diminuir o orçamento. Que aí vendia sozinho. Porque aparecia um anúncio na frente da pessoa. Então o próprio Facebook, o próprio Instagram já fazia esse trabalho para mim. De colocar um anúncio certo na frente da pessoa que quer comprar o produto certo. E aí sim, a pessoa entrava lá e comprava. Então eu posso dizer que esse foi o momento que você percebeu que o digital não era tão automático assim como parecia? Exato. Na verdade, eu percebi isso quando eu tava no Instagram de emagrecimento.
Como foi que eu isso? tinha que ficar chamando no 1 a 1. Aí eu falei, nossa, isso aqui não vai dar certo, não. Eu ia ter que contratar mais pessoa para prospectar, né? Para chamar no direct outras pessoas e vender um produto de 20, 30 reais, assim, não faz sentido também, né? E aí eu vi que não era automático. Mas aí depois eu falei, beleza, como é que eu soluciono isso? E aí eu fui buscar outras formas mais automatizadas. De vender um login e senha, por exemplo. Que quando você vende um pack de molde, tem uma área de membros, você vende login e senha. Você pode vender 1.000 em um dia, você pode vender 10 em um dia, que seu trabalho vai ser o mesmo. Que legal. Sabe? Pode falar. Qual foi o maior erro nessa fase inicial que hoje você não cometeria de novo? Não sei se é um erro, mas tudo que eu via, que eu tinha de ideia, eu executava, sabe? Mas acho que faz muito parte do meu perfil, né? Eu tenho um perfil muito executor. De ir lá, tenho uma ideia, já vou, implemento, quero saber o resultado. Então, eu colocava muitas coisas para rodar ao mesmo tempo e acaba que diluía muito meu foco. Então, eu tinha 10 coisas rodando, 10 perfis de Instagram e nenhum extraía o potencial que eu poderia tirar deles, sabe? Mas logo depois que eu percebi isso, eu foquei só no Instagram, por exemplo, de costura. Aí depois eu montei outros Instagrams também, que eu consegui ter uma aderência maior, enfim, de outros tipos de produtos, sabe? Que aí já não era mais eu, né? Que esse Instagram não tinha o meu rosto. Não era eu lá ensinando, era o Instagram que você postava um conteúdo, não dependia de mim, sabe? Uma coisa meio automatizada. Exato, exato. É muito bom o digital, porque você pode fazer 100 mil em um dia, ou 10 mil tem no mesmo trabalho, sabe? Ou 1.000. Que bacana. Exato. Inspiração para quem quer fazer isso aí, hein? E quando o projeto parou de funcionar, como foi lidar com essa frustração tão novo? Chegou um momento que esse projeto realmente parou de funcionar. E assim, eu já sabia que em algum momento ia parar de funcionar. O anúncio, ele tem um ciclo de vida, né? Ele nasce, ele vive e ele morre. Então eu sabia que eu estava vivendo um momento de topo. Inclusive por isso que eu tinha vários projetos em paralelo, porque eu sei que quando esse aqui morrer, né, entre aspas, eu vou ter outro para me suportar e eu escalar ainda mais. Então foi um momento difícil assim, mas eu já esperava. Mas isso foi muito bom porque ter essa visibilidade de que esse projeto não ia muito para frente, sabe, para o futuro, me fez ter uma visão de, olha, beleza, preciso ter outros projetos que eles vão me trazer um retorno mais no médio e longo prazo. E aí eu comecei a pensar com uma cabeça mais de, beleza, não quero fazer um dinheiro para esse mês, para o mês que vem. Como é que eu faço para construir um negócio que vai me gerar um equity? Como é que eu faço para construir um negócio que ele vai me trazer receita ao longo ao longo dos meses, mas ao longo dos anos também. E aí, no final, isso foi ruim, né? Mas foi muito bom porque me movimentou para eu conseguir buscar outras coisas, outras formas de ganhar dinheiro. Né? O que te fez sair do digital produto e ir para a prestação de serviços? Foi justamente isso, né? De construir alguma coisa que que não necessariamente depende de mim estar ali na frente, vendendo algum tipo de produto, mas ter um time, que hoje eu tenho um time, tenho uma empresa, entregando esse trabalho para os meus clientes. Então, a grande diferença do produto para a prestação de serviço é que a prestação de serviço é um tempo. Então, por exemplo, um advogado é uma prestação de serviço e ele demanda o tempo dele, ele não consegue escalar, o dia dele tem 24 horas. Agora, alguém que vende, por exemplo, algum produto, ele tem um pouco mais de escalabilidade, mas não que o advogado não tenha, porque ele pode contratar time. Mas é uma coisa mais do mundo real, sabe? Que te dá um pouco mais de previsibilidade, que te dá um pouco mais de segurança, não tem esse nasce, vive e morre, sabe? É uma coisa que vai se perpetuar ao longo do tempo. Então, os dois têm lados positivos e lados muito negativos. E pro que eu queria naquele momento, começar a prestar serviço, foi muito melhor. Porque eu sabia que era algo que eu podia contar daqui a 2, daqui a 5, daqui a 10 anos. Entende? Você trabalhou com engenheiro também, né? Como foi a evolução com o engenheiro vendendo o curso
dele e recebendo o percentual de faturamento? Foi logo Você depois contou do... para mim. Foi logo depois do... Que eu fui lá no evento do Érico Rocha. E na época eu tinha, assim, 17 anos, 16, 17 anos. Aí eu falei, eu não tenho nada para ensinar. Pensei na época, e ninguém vai me ouvir. E aí eu falei, preciso de alguém que vai ser o rosto e eu vou fazer a parte estratégica. E aí eu encontrei esse engenheiro. Esse engenheiro, ele já tinha um produto que ele vendia para recém-formados de engenharia, que eles tinham um grande problema. Como é que eu vou ter uma experiência prática de engenharia para entrar no estágio? Porque o estágio exige uma experiência prática. E aí ele lançou o curso solucionando essa dor, que ele trazia o campo de obra de forma online. Então ele construía vários prédios, né? Ele gerenciava vários prédios. E ele ia nesse local com uma equipe de filmagem e filmava ele dando ordem pro pessoal, fazendo o trabalho dele no dia a dia mesmo. E aí, enfim, ele tinha um produto muito bom que encaixava muito, só que ele não tinha o marketing, que era o mais importante. Então, não adianta você ter um produto muito bom se você não tem uma divulgação boa no mesmo tanto. E aí eu fiz parceria com ele, a gente fez um primeiro lançamento, a gente faturou 30 mil. Então a gente investiu muito pouco ali, a gente investiu 2 mil, trouxe pessoas para conhecer o produto dele, claro que teve toda uma estratégia, e a gente faturou 30 mil reais. E aí eu olhei e falei assim, tá, não foi 100 mil reais não. Eu tô chegando lá, né? Mas foi muito bom, e na época eu tinha pouco, eu tinha 5%. Mas para mim, nesse momento, o ponto não era o dinheiro, porque eu já tava fazendo dinheiro. O ponto era conseguir fazer lançamento. Que era uma estratégia diferente do de costura. Que de costura você vende todos os dias. Você tem um anúncio rodando e você vende todos os dias. Lá é lançamento, que você abre carrinho e fecha carrinho, como se fosse venda de ingresso. Então tem algum momento que está disponível as compras, que normalmente são 7 dias, por isso 100 mil reais 7 dias, são 6 em 7. E tem o período que fecha. Você cria um período de escassez de uma maneira artificial para as pessoas comprarem ali e depois não liberar. Enfim, aí a gente fez depois desse lançamento, foi muito bom, a gente pensou, vamos replicar. E a gente replicou, só que investindo mais, trazendo mais pessoas. E a gente fez 50 mil. Aí eu falei, beleza, legal, gostei. Por mais que eu acho que eu ganhei de R$ 2.500, eu tinha 5% do projeto, era pouco. Mas meu trabalho era muito pouco também. A gente fez o terceiro, a gente fez 70, foi mais ou menos nessa proporção, não vou lembrar exato agora. E aí no quarto lançamento eu lembro que a gente fez 100 mil. E aí eu falei, nossa. E eu não tinha comprado o curso do Érico Rocha, que era de 8 mil, né? Na verdade, eu tinha comprado o curso pirata. Que você recebe o curso num drive, assim, com as aulas com uma qualidade muito ruim. E aí eu apliquei essa estratégia lá que eu aprendi no curso, mas depois eu comprei esse curso, tá? Uns 2 anos atrás eu comprei esse curso. Quando deu um suporte aí, né? Exato, mas hoje em dia é R$ 1.500, ele baixou o preço, né? Para ficar acessível também, né? 8 Exato. mil já fica mais difícil para quem quer começar. Exato. E o que mudou na sua mentalidade quando você saiu de 5 mil para uma carteira de mais de 50 clientes? Acho que foi uma construção, né? Essa mudança não foi um mês, sabe? Eu acho que quem eu precisei me construir para eu conseguir alcançar esse resultado, né? Tem a Lara, ela não fala do ser para ter? Você precisa ser para ter? Para quem não sabe, a Lara é a namorada dele. Que logo, logo a gente vai entrevistar ela também. E aí, eu não era o cara que tinha uma carteira de 50 clientes, por exemplo. Eu era o cara que fazia o marketing e tá tudo bem. Então eu precisei me construir, me desenvolver. Então acho que o que mais mudou na minha mentalidade foi uma mentalidade de investir no meu conhecimento. De me aperfeiçoar sempre, de sempre estar no movimento. E isso me fez construir uma mentalidade de uma pessoa que consegue construir uma empresa, que hoje tem mais de 50 clientes na carteira, e que vai se construindo, né? Então, o resultado que a gente tem hoje, na minha visão, ele está muito ligado à mentalidade que a gente teve até o dia de hoje. Então, se eu tenho esse resultado, eu quero 100 clientes. Então, eu não sou o Vinícius de 100 clientes. O que eu preciso fazer, o que eu preciso me desenvolver para eu conseguir alcançar esse resultado?
E aí é investir em autoconhecimento, ler, estar em ambientes de pessoas que têm resultados maiores que os seus. E foi o que eu fiz, né? Me coloquei no desconforto para eu conseguir evoluir mesmo, sabe? Só assim, né? A gente tem que sair da zona de conforto, né? Exato. E engraçado, e aí você entrou na faculdade de Direito ao mesmo tempo em que empreendia, te ajudou ou te atrapalhou? Acho que atrapalho. Acho que nenhum nem outro, porque na faculdade eu levava meu PC e ficava trabalhando, sabe? O que mais me atrapalhava era na semana de prova, que eu tinha que estudar mesmo, porque eu não estudava. Não era um aluno muito exemplar, mas tirando isso, acho que mais me ajudou em relação a conexões, sabe? Conversar com outras pessoas. Sempre fui o Vinícius muito do mundo mundo da caverna, que gostava de ficar ali no meu PC, dentro de casa. E aí eu não. E aí aquele contato assim, tete a tete, te faltava, né? Você era Exato. tímido? Acho que eu ainda sou um pouco. Mas eu era muito tímido, eu não conseguia conversar com as pessoas, não desenvolvia muito isso, né? Inclusive eu trabalhei com telemarketing um tempo, trabalhei com telemarketing um ano. E me ajudou muito a desenvolver essa parte de comunicação, de venda, sabe? Mas quando eu tô sozinho assim, ou quando tô com as pessoas que já me conhecem no dia a dia, eu sou mais quieto. Mas tem momentos que eu incorporo um personagem, sabe? Então, E por se exemplo, solta mais. exato, porque eu preciso disso, né? Porque eu trabalho com isso. Você Eu lida com trabalho com pessoas, marketing. com empresários, né? Exato, exato. E aí, enfim, mas acho que a faculdade teve pontos positivos, né? Teve pontos negativos. Acho que foi muito caro pelo que eu tive de resultado, sabe? Talvez se eu seguisse o mundo do direito, seria mais vantajoso, né? Mas quando eu me vi sabendo que eu não ia seguir esse caminho, eu já estava lá no penúltimo ano. Eu falei, não vou parar aqui, né? Pelo menos eu tenho uma Lógico. formação. E que, por outro lado, acaba te ajudando, né? Direito, eu acho que Exato, é um curso que te dá visão ampla para qualquer área que você vai seguir, né? exato. Então, até dentro da performance das coisas que você faz, você ter o conhecimento do direito, aí o direito civil, eu acho que ajuda Aham. muito, né? Ajuda. É, que assim, ajuda muito, mas como eu não, assim, realmente eu não prestava atenção nas aulas, então eu não absorvi quase nada da faculdade, entendeu? Então, Você o que entrou. poderia me ajudar hoje não me ajuda. Então, hoje eu tenho uma assessoria jurídica, né? Então, eu não me preocupo muito com isso, né? E como que surgiu a entrada no mercado de tráfego pago para você? Eu, desde a época do Érico Rocha, eu já aprendi o tráfego pago, que era quando eu rodava os anúncios, né? Só que eu fazia de uma forma muito amadora. E aí eu comecei a me desenvolver nessa parte, porque eu vi que era uma parte muito importante, né? Porque é o tráfego pago, né? Os anúncios online que faz você alcançar mais pessoas. Que faz mostrar o produto certo ou o serviço certo para a pessoa certa. E aí eu conheci, né? Comecei a me aperfeiçoar através do Pedro Sobral, né? Que é um grande mentor que eu tenho hoje, um grande amigo. Nessa época eu já estava trabalhando na V4, e aí eles pagaram o ingresso para ir no evento, num curso de tráfego pago lá no Rio de Janeiro, que era do Pedro Sobral. E aí eu fui nesse evento, e aí lá ele fez um pitch, né, que a gente chama, que é uma oferta de venda de um produto dele, que era uma mentoria, que era de 20 mil. Na época eu tinha um dinheiro guardado, sabe, mas 20 mil, eu nunca gastei, nem tinha carro na época. Eu falei, nossa, 20 mil dava pra comprar um Celta, né? E aí ele ofertou o curso dele, né? Ele ia ensinar, na verdade, o tráfego pago, mas o tráfego pago não é o mais importante. Era como você estrutura uma empresa para prestar o serviço de tráfego pago. Porque aí sim você ganha dinheiro. Então é a mesma coisa, o advogado. É diferente ele saber advogar e dele construir uma empresa, um escritório realmente que atende vários clientes, atende uma cartela de clientes, envolve gestão de pessoas, gestão de processos, envolve muitas outras coisas que não é só o conhecimento técnico em direito, na verdade é o menor. E, enfim, eu gostei muito, aí eu comprei a mentoria, que era uma mentoria que tinha um ciclo de um ano. E aí eu comecei a fazer esse curso dele, enfim. Foi daí que eu aprendi e consegui me desenvolver para construir hoje a minha empresa, né, que é o Win.
Eu ia até te perguntar que você teve contato com nomes fortes no mercado como Pedro Sobral e o que você aprendeu nesse ambiente de alto nível, mas você já acabou de me responder antes de eu te perguntar, né? E como foi se tornar sócio dentro do ecossistema da V4 da Company? O que mudou isso na sua visão de negócio? Foi muito bom. Na V4 eu entrei, fui convidado, né, para participar da V4, e eu entrei como gestor de tráfego, que é, né, você fazer os anúncios online, essa parte mais técnica. E aí eu me desenvolvi muito rápido, assim, que a V4 é sensacional. Eles atendem conta da Spotify, fazia os marketing da Spotify, os marketing da Anhanguera, da Unopar. Então vi ali uma oportunidade de atender grandes clientes sem eu precisar ir lá e buscar esses clientes para eu fechar, que provavelmente eu não conseguiria. Não tinha nem CNPJ na época. Então o Spotify não vai fechar comigo. E aí foi um meio de eu aprender muito. E aí eu entrei, né, na V4, comecei como gestor de tráfego, fui me desenvolvendo, consegui atender grandes contas, né, igual a Anhanguera, a gente que fez a expansão lá dos polos dela no Brasil. Eles tinham uma meta de 500 polos, né? No ano a gente conseguiu bater 1.000 polos. Acho que foi 2022, 2023. Que bacana. Foi muito bom. E aí, isso através do... Acho que eu sempre tive muito uma síndrome do impostor. Falei assim, não sei não. Acho que não dá não. E aí, conforme eu fui construindo e me desenvolvendo, eu consegui, nossa, mas dá certo. Mas dá certo, acho que até hoje também. E às vezes eu acho que do jeito que você coloca, parece que isso te surpreende. Você se surpreende com você mesmo naquilo que você consegue alcançar. Verdade, verdade. E hoje, como professor e mentor do Subindo Pro, qual é o erro mais comum que você vê como empresário cometendo? É focar no que vai trazer resultado. Esse é o principal. Então, tem muitos empresários que tem muito problema para resolver no dia a dia. Problema com pessoas, problema com fornecedor. Só que os empresários, eles não focam no que vai fazer eles crescerem mais. Que é marketing, que é venda, que é buscar novos parceiros. Eles focam nas coisas que vai manter eles estáveis. Ele fatura 200 mil por mês. Então ele vai trabalhar para manter a estrutura que ele tem. E aí 10% das ações dele da semana ele vai fazer, beleza, o que eu posso fazer para faturar mais? Então o maior erro que eu vejo é uma pessoa com um objetivo muito agressivo, quer sair de 200 para ir para 500 mil. Só que na verdade essa pessoa não tem um objetivo, não tem uma meta. Tá, para eu chegar em 500 eu preciso ter mais tantas vendas, e para eu ter mais tantas vendas eu preciso investir mais em marketing. Para investir mais em marketing eu preciso melhorar minha margem. Então fazer essa conta invertida. Então para eu chegar no meu objetivo, o que eu preciso fazer, o que eu preciso ter para alcançar isso? E às vezes a gente está tão na correria do dia a dia, achando que a gente está trabalhando em coisas produtivas, mas na verdade a gente não está. A gente só está resolvendo problema, apagando fogo, e não está trabalhando para chegar nos nossos objetivos. E aí vem um outro problema. A pessoa quer resolver tudo sozinha. Não, eu faço meu marketing, eu que vou ir lá, vou resolver, eu mesmo vou fazer isso. E aí não é bem assim, né? Exato. Ninguém vai fazer melhor do que o dono vai fazer. Mas é por isso que tem processo. Então é melhor você ter 10 pessoas medianas fazendo alguma coisa que você faria sozinho, porque você consegue alocar seu tempo e trazer mais receita e mais faturamento para a empresa. Perfeito. Porque se você alocar o seu tempo no local errado, você não vai crescer. Vai continuar do jeito que está, ali mais ou menos. E se você pudesse dar um conselho direto para quem quer começar hoje no digital, qual seria? Sem romantizar. Sem romantizar? O que seria sem romantizar? Drama. Frases, falar frases prontas. soltas. Acho que estudar, comprar um curso, colar em alguém que já chegou no resultado que elas querem chegar. Então, por exemplo, se eu tivesse do zero, quisesse faturar meus primeiros 10, 20 mil por mês, eu ia chegar em alguém que fatura isso, ia pedir, me dá uma mentoria, quanto é que você cobra, faz um parcelamento ali. Porque é mais fácil você chegar em alguém que já tem um resultado para a pessoa te ensinar. Ela já passou por todos os problemas, por todos os caminhos. E eu iria mais na área de prestação de serviço mesmo. É muito mais fácil de conseguir ter resultado muito mais rápido. Ser designer, vender página, vender o serviço de gestão de tráfego. São coisas muito fáceis e que o empresário sabe que precisa. Preciso de uma arte bonita, preciso de um site bonito, ou preciso alcançar mais pessoas. São coisas muito óbvias que todo mundo precisa, né?
Então eu iria mais por esse caminho. Legal. É isso. Gostei muito de estar entrevistando você, Vinícius. Você é uma pessoa bem interessante. Obrigado. Para quem está nesse mercado também. Uhum. Eu acho que você foi bem esclarecedor Uhum. e muito útil, até na sua explicação da forma com que você tem um mecanismo de desenvolvimento dessa questão toda. Uhum. Obrigado. Valeu. E se tem uma coisa que essa conversa deixa clara, é que não existe conhecimento e crescimento sem movimento, e muito menos sem adaptação. O Vinícius começou cedo, errou cedo, aprendeu cedo, e talvez esse seja o maior diferencial. Ele não parou, esperou estar pronto para agir. Se você que está ouvindo ainda está esperando o momento ideal, talvez esse episódio tenha sido o sinal que faltava. Porque no fim das contas, não é sobre começar perfeito, é sobre não parar. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa dar o próximo passo. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Boa. Maravilha. Show. Nem sei quanto tempo deu, mas eu acho que foi 40 legal. 40. Por aí. A desenvoltura, né?